Jornalista crava no seu canal que Fernando Diniz está prestes a entregar o cargo de treinador do Vasco à diretoria. Vai pedir demissão. E o Barros, hein? Voltou? Não voltou? Já fez exame médico? Não fez? O que aconteceu? Vai jogar? Não vai jogar? Cadê o Barros? Ninguém fala mais nada sobre isso. Olha, vamos falar sobre essas duas histórias daqui a pouquinho. Deixa eu só pedir para que você deixe seu like ajuda demais o nosso trabalho, e que você se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 18 mil inscritos, né? E aí, pô, falta cento e poucos aí. Ajuda a gente aí, se inscreve no canal, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda. Está falado? Vamos ao vídeo de hoje. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante. Seu programa sempre no final de tarde, lá para as 7 horas da noite, início da noite, né? Falando de Vasco, sempre de segunda a sexta. Claro, tem dias que não tem jogo do Vasco. Quinta-feira agora mesmo não vai ter Resumo Gigante. A gente vai fazer a live de pré-jogo, tá falado? Olha, vamos para essas duas notícias rapidinho. A primeira é só um questionamento, né? Cadê o Barros? A notícia que nós tínhamos sábado, quando o Vasco estava jogando lá com o Mirassol, que o Barros estava no Rio de Janeiro fazendo os exames médicos e o Vasco tinha feito um novo contrato, era só assinar, faltava nada, já tinha se despedido do pessoal do América durante a semana passada, pegou as coisinhas dele, viajou para o Rio, e aí no sábado fez o exame médico e era para já estar treinando hoje. A Vasco TV ainda não liberou fotos do treinamento de hoje, a gente tem que ficar procurando se o Barros vai estar, se não vai estar na foto, no videozinho, o que for que a Vasco TV vai liberar, porque o Vasco não se comunica, o Vasco não dá notícia nenhuma. A gente não sabe, né? A gestão não está nem aí para o torcedor, o cliente do Vasco é o torcedor do Vasco. Os caras quando tem que começar a entender que quem consome o Vasco é o cliente do Vasco, que é o torcedor do Vasco. Tem esse cara que compra camisa, que compra boné, que compra chaveiro, que compra squeeze, que compra o que você pede para ele comprar, que compra ingresso, que vai para arquibancada, que sofre. Então esse cara tem que ser mais bem tratado, tem que ter informação, ele tem que saber, essa pessoa ele gosta de acompanhar. Porque a gente não é o cliente de uma loja de hambúrguer. A gente tem uma coisa chamada paixão. Você ser cliente do Vasco, ser torcedor do Vasco, tem uma coisa que envolve a paixão. Quando você está apaixonado, você tem paixão envolvida, você tem amor envolvido, você quer saber como está o seu amor, se ele está bem, como é que não está, como é que está caminhando, notícias do seu amor. Mas o Vasco oficialmente é um túmulo. O Vasco não dá informação nenhuma. É um clube extremamente fechado. Mas a gestão prometeu transparência. Foi eleita por causa da transferência, né? O cara tinha um discurso bonito, falava bem na televisão e jogava pedra em todo mundo, e agora virou telhado e está com o telhado todo arrebentado de tanta pedrada que está levando, está todo quebrado o telhado dele. Mas vamos que vamos. Então a história do Barros é essa. Eu só estou perguntando aqui, aonde está o Barros? Que eu não sei. Não estou vendo mais ninguém falar. Cadê os jornalistas que cobrem o Vasco? Cadê o Barros, cara? Tem que ter uma resposta até amanhã, porque o Barros pode jogar sim. Eu falei hoje que não podia, no vídeo da manhã, que o Barros não ia poder jogar a Copa do Brasil, porque já tinha jogado com o América de Minas, mas o América de Minas foi eliminado na primeira fase. Então aí ele pode, ele pode jogar. Agora para esse jogo não, porque já passou o primeiro jogo e ele não pode ser inscrito para as oitavas. Mas se o Vasco passar de fase, e vai passar, ele pode jogar sim as quartas de final. Se é que o Fernando Diniz vai botar ele em campo. Porque o Fernando Diniz vai preferir o Hugo Moura, Thiago Mendes, né, o Jair. Todos esses caras que não deram certo no Vasco, ele vai ser preferido do que na frente do Barros. O Barros, para ter uma chance, vai ter que machucar, quebrar muita gente. Anota que eu estou te falando, vai ser difícil o Barros jogar. E quando jogar, ele tem que entrar e ser o novo Clodoaldo. Se ele não for o novo Clodoaldo, porra, não vai ter nunca mais chance. É assim no Vasco, é assim. Mas vamos que vamos. Agora a notícia que Não é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. Acho que é Leonardo Baran. É o Baran, o pessoal chama de Baran. Jornalista que tem um canal aqui no YouTube também, e ele crava que se o Vasco for eliminado na quinta-feira para o CSA, Fernando Diniz vai colocar o cargo à disposição, vai pedir demissão. Ele está cravando isso, ele está afirmando isso, que é uma informação que ele tem de pessoas próximas ao Fernando Diniz, que o Fernando Diniz vai botar o cargo à disposição. Olha, depois isso pode acontecer, é normal que isso aconteça, não precisa ter informação de pessoas próximas para deduzir um negócio desse. É possível que aconteça, deve ter um cara que tem hombridade, deve fazer isso, até porque o Fernando Diniz está se aproximando do seu recorde negativo, né? De mais de 7 partidas sem vencer. Então vai bater 8, se ele foi eliminado para o CSA, ele bate 8 partidas sem vencer, porque
ou o CSA vai ganhar o jogo ou vai ganhar nos pênaltis. De qualquer maneira, o jogo vai ter que ser empate. E aí, o jogo empate é porque ele não ganhou. Então vão ser 8 partidas seguidas sem vencer. E aí, é o recorde negativo dele. Ele pode ficar chateado, achar que, olha, eu achei que eu ia dar jeito, mas não dei jeito, tá aí, meu cargo à disposição. Mas eu acho difícil o Pedrinho aceitar. Vai convencer o cara a ficar, porque não tem ideia nenhuma, é o discurso que não tem dinheiro. O Fernando Diniz está bem adaptado a esse discurso, não está enchendo o saco, compreende, defende a diretoria nas suas coletivas. Então, tá muito bom, tá muito confortável. O Pedrinho provavelmente não vai deixar que ele entregue o cargo. Pô, tá cabeça cheia, fica, meu amigo, nós te amamos, nós somos um clube de amigos, de irmãos, que se dane que a gente vai ser rebaixado. Importante é que você fique com a gente, importante é que o Maurício Lemos jogue ao lado do João Vitor, o Paulo Pitombeira não pode ficar chateado, bota o João Vitor para jogar, ele tem que jogar, e assim vai, é isso. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco do Pedrinho, né? Não tem objetivo nenhum de fazer nada. Se o Vasco salvar, é um milagre. Salvou, eba, que bom, chegamos lá, aí vamos comemorar resultados. Agora, se o Vasco não chegar, não deu certo, tentamos de tudo, mas é um ano difícil, a recuperação judicial, a gente fica sem dinheiro. Então, e olha, o Vasco não está pagando dívida nenhuma. Nenhuma. O Vasco não paga dívida nenhuma. O Vasco está, pela recuperação judicial, com uma carência, está suspenso os pagamentos do Vasco. O Vasco não está pagando nada, o Vasco só paga as despesas. Como é que esse clube que só paga a despesa e ao mesmo tempo tem o maior patrocínio de camisas da sua história, tem o maior patrocínio de cota de televisão da sua história, não consegue ter dinheiro para fazer um investimento? Que discurso é esse? E aí você está sem dinheiro e pega um ativo seu e dá de 50% de graça para o irmão, para o Atlético Mineiro. Você está sem dinheiro, você tem que vender, cara, tem que fazer dinheiro. O Vasco é muito bonzinho e muito esquisitinho, né? É uma gestão difícil de você defender e difícil de aceitar. Mas tem gente aí que briga comigo, me xinga aí nos comentários, diz que eu faço política aqui no canal. Cara, eu só não gosto de sacanagem contra o Vasco. Quero saber quem é o candidato, quem é o presidente. Não me interessa nada disso. Nunca falei aqui que o Pedrinho tinha que sair para entrar fulano, para entrar ciclano. Nunca falei isso aqui. Nunca falei. Pode ver meus vídeos todos. Nunca falei de outro candidato. Agora, eu estou fazendo uma análise da gestão do Pedrinho. A pessoa fala, vai lá, faz você. Eu não, meu amigo, eu não me candidatei para fazer nada. Eu não fui eu que fui lá e falei que eu tinha soluções. Quem falou que tinha soluções foi ele. Ele foi eleito para ter soluções. E aí, cadê? Cadê as soluções? Emperrou a venda da SAF, emperrou a venda, não quer vender a SAF, emperrou a SAF, atrapalhou o arbitral demorou, agora que vai começar a andar, ficou indicando árbitros que sabiam que iam ser recusados, agora que o arbitral andou, para poder esperar eliminar, e aí eliminar agora, depois que foi julgado, aí agora que andou o arbitral. Então ele atrasou o processo e o Vasco não consegue sair desse marasmo. Nenhum investidor vai se aproximar do Vasco enquanto tiver essa confusão. Então eu agora estou achando que alguns investidores estão aguardando a Assembleia de Credores da Recuperação Judicial. Se aprovarem o plano do Vasco, aí sim, com a recuperação judicial já ajeitada, já sabendo o valor certinho que vai pagar ano a ano, pode ser que chova investidores aí no Vasco. Mas antes disso acontecer, impossível. Agora, a proposta que o Vasco faz na recuperação judicial é ridícula. Não pode esquecer isso. É uma proposta de caloteiro. Olha, eu vou pagar só 10% do que eu te devo e esses 10% eu vou pagar em 10 anos. Pô, tu acha isso certo, meu amigo? Se você acha isso certo, você acha que está certo isso? Pô, isso está muito errado, cara. Isso está muito errado. Isso é uma coisa muito errada de se fazer. E está fazendo isso com o empresário de jogador. Aí você não entende por que o Vasco tem tanta dificuldade de contratar no mercado. Está fazendo isso com o clube. O New Old Boys está no mercado nesse problema. O São Paulo está nesse problema. O próprio Atlético Mineiro está nesse problema. O empresário do Adson foi num podcast, falou isso. Então você pega a comissão de empresário, clubes, de jogadores que estão na ativa com o Vasco. E você faz um negócio desse, o que o mercado olha para você? Esse cara é caloteiro, vou fazer negócio com esse cara. E ninguém quer vender para o Vasco. Eu te vendo, mas à vista. Emprestado não, eu quero que você compre. Você tem dinheiro para comprar, não, então não leva. É isso, por isso que o Vasco não contrata ninguém, cara. O Pedrinho não consegue contratar ninguém porque é uma gestão errada. Ele fez escolhas erradas recentemente e agora está pagando o preço dessas escolhas erradas. Achou que tinha um elenco que dava, que a gente não vai precisar contratar. Contratou no início do ano por causa que não tinha entrado na recuperação judicial ainda, depois botou todo mundo na recuperação judicial. Esse ano só trouxe o Thiago Mendes, porque é do Paulo Pitombeira, está fechado com o grupo do Pedrinho. É isso aí.
É triste, é lamentável, mas é a gestão do Vasco, a gestão bem complicada do senhor Pedro Paulo, o Pedrinho, ex-jogador de futebol. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Amanhã de manhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai trazer o Café do Gigante. Hoje não deu, né? A minha internet ficou variando muito na parte da manhã, não consegui colocar o Café do Gigante no ar. Tá falado? Fica com Deus, um grande abraço. Até o vídeo de amanhã. Fui. Tchau.